Acho que para chegar no hiato, preciso chegar na escola de cinema, né? Eu acho que tem dois movimentos assim que me levam para o cinema que eu acho que são fundamentais para começar a pensar em fazer documentário, né? O primeiro que eu estudava na UERJ, fazia filosofia na UERJ, e aí encontro que foi meu orientador, mas encontro um professor que faleceu recentemente, que é o James Areias, que inclusive está no hiato, que foi meu primeiro curta. E aí eu assisto algumas aulas dele mesclando filosofia e cinema, né? E aí uma aula específica bateu assim bem forte, né? Começou a fazer sentido tudo aquilo que ele falava do mundo do cinema, de como você pode pensar um filme como um universo em si, com construções muito detalhadas. E aí era uma aula, essa aula específica era sobre Fellini, sacou? E aí de uma certa forma vendo o filme, depois escutando ele falar, meio que falei, cara, isso é algo que não só faz sentido para mim, mas que de uma certa forma deu vontade de entender melhor, né? E quem sabe até experimentar. E isso é no ano de 2005 para 2006, aí eu continuo estudando com ele. E surge no Rio uma escola de cinema no centro do Rio, que é a escola Darcy Ribeiro de cinema. E e aí eu me matriculo nessa escola, era uma escola particular que tinha um subsídio, mas você tinha que pagar. E na época a mensalidade era alta e eu vendia livro como uma forma de sustento na faculdade. Então eu tinha um sebo com um sócio, a gente passava o dia estudando e vendendo livro, se revezando, né? E aí eu consegui pagar a mensalidade da escola com esse trampo. E aí, no primeiro semestre, tinha um exercício que era montar um projeto de filme e vender para um coordenador pedagógico, né? Apresentar esse projeto, montar e vender no Gogó, falar o que é seu filme, né? E aí 5 filmes iam ser produzidos pela escola de cinema, né? Nessa época o coordenador pedagógico é o Zé Carlos Avelar. Então eu sentei com ele e falei, olha, eu quero fazer um filme sobre uma manifestação que aconteceu há 7 anos atrás, né? A gente estava em 2007, quando eu estava tendo essa conversa com ele. Uma manifestação que aconteceu nos anos 2000, mas é uma manifestação que tem um diferencial, né? Até hoje ela é estudada, alguns professores escrevem artigos sobre ela. O diferencial dela é que são pessoas simplesmente dentro de um shopping causando uma repercussão nacional e por serem de uma outra classe social e de um outro território. Então é uma manifestação que acontece no Rio de Janeiro, na Zona Sul, com 400 moradores de favela, integrantes do MTST, né, no movimento sem teto da época, isso nos anos 2000. E aí eu gostaria de recontar essa manifestação, mas pegando esses pormenores, o que fez ela uma manifestação diferente, né? E aí foi um dos filmes escolhidos para a escola bancar. O que é a escola bancar? Pegar a câmera, pegar o equipamento de som e a ilha de edição. Então você ganhava o acesso para produzir uma ideia sua com esse equipamento da escola. Como não tinha muito equipamento, eles faziam essa triagem. Depois foi melhorando, foi comprando mais computador, mais câmera. Mas aí a gente passou, fez esse filme, montamos com a equipe da escola, o montador da escola, a roteirista da escola, eu estava fazendo direção. E aí o filme ficou pronto. E aí já começou um primeiro embate, que eu acho que é um embate que eu carrego até hoje, que eu acho que foi um divisor, que foi na ilha de edição, né? Eu tinha uma ideia de fazer um filme para contar aquela história, tentando entender como é que se faz um documentário e que filme era esse, né? Era um processo de descoberta. E era uma época que eu sentia que tinha uma tendência dos estudantes a, de uma forma, digamos, a priori, tentar ser um cineasta experimental. Eu sentia isso na turma, né? Quanto mais eu falava sobre essa história, eu achava que ela deveria ser uma história com uma narrativa que contasse aquela história, mais do que eu ir para um shopping, por exemplo, e botar uma câmera girando, enfim. Seria uma outra proposta que não essa que estava me motivando. E na ilha de edição eu lembro que tinha um professor de montagem que também tinha essa pegada mais experimental e que ele desgostou muito do filme, né? E foi um primeiro embate assim que me marcou muito. Ele riu do filme e falou, isso está parecendo um Globo Repórter, para um estudante que estava aprendendo. E aí eu comecei a entender que certas escolhas têm certos embates, sacou? E aí eu fiz uma reunião com o pessoal de montagem e falei, o filme é esse, o filme que a gente está construindo é um filme narrativo que vai contar essa história e vamos levar ele à frente. Não vamos cair nessa armadilha de tentar ser experimental por experimentar, né? Sem ter um respaldo que o filme peça. E assim a gente fez o curta.
foi um filme que despertou... Isso eu gostei também, assim. Foi um filme que muitos alunos e professores gostavam e odiavam, assim, sabe? A galera mais experimental batia de frente. Ao ponto do filme entrar num festival de Havana e professores acharem que o filme não tinha que estar lá, né? O filme foi selecionado pela curadoria, e falaram isso abertamente com a diretora, né? E aí outros professores foram lá, né? Enfim, Walter Lima Júnior foi um dos que defendia o filme, Sérgio Sanz. Então foi um embate muito assim, foi muito aprendizado num primeiro filme, sacou? Despertando caminhos estéticos. E eu acho que isso me marcou um pouco, né? No que eu escolhi fazer. Por quê? Porque esse filme circulou em festivais, eu acho que era uma primeira tentativa também de um mundo para se abrir, mas ele de uma certa forma foi apropriado por pessoas ligadas ao movimento que estava sendo retratado. Então, até hoje o hiato é passado em escola, em ocupações, em alguns eventos políticos, e ainda me chamam para falar. Isso tem o quê? O hiato é de 2007 para 2008, né? Então isso me marcou assim de que o filme não tem só esse caminho tradicional de cinema autoral, sabe? Que é tentar colocar no festival, receber uma chancela. Tem esse caminho, mas também tem esse caminho de formação, de pessoas, né, se identificarem com o filme e falarem. E aí em 2013 o hiato ele começa a circular no YouTube. Ele estava lá esquecido, tinha, sei lá, poucas visualizações, como na época dos rolezinhos, né? Depois a gente vai falar do Rolê, que é o último filme que eu dirigi, mas aí ele tem um novo fôlego. Aí colocavam essa manifestação dos anos 2000 como sendo o primeiro rolezinho da história. E aí botavam assim, hiato pai do rolezinho, sacou? E aí foi para mais de 200 mil visualizações, o Canal Brasil comprou o curta, depois de não sei quanto tempo de ter feito, pagou o licenciamento pra gente de um curta-metragem, enfim. Então foi um filme que marcou muito, assim, como uma primeira investida, né? E aí, na época, eu lembro que eu estava com dificuldade de pagar a mensalidade. Eu fui conversar com a diretoria da escola. Falei, olha, gente, eu estou precisando trabalhar como camelô na faculdade, para fazer a faculdade, para fazer a escola. E assim, eu quero mesmo fazer cinema. Fiz esse filme aqui, o filme está circulando em festival, está despertando aí algum debate. Eu queria ver se vocês pudessem conversar internamente se é possível uma bolsa de estudo. E aí eles deram uma bolsa de estudo por conta desse filme, por conta do que já tinha acontecido. Depois, quando eu terminei a direção, eles ofereceram uma bolsa de montagem, né? Então fiz 2 cursos pagos com o primeiro trabalho de cinema e indo para o embate mesmo, né? E aí é isso. Então já despertou, eu sei que um dos temas aqui é a distribuição, né? Que é um maior gargalo, eu acho, para o cinema brasileiro, independente, enfim. Já apareceu essa forma também de circulação dos filmes. E isso num outro mundo, né? Num mundo que era filmar com fitinha mini DV, a gente não tinha os celulares que filmavam como a gente tem hoje, o YouTube não era como a gente tem ele hoje, a gente tinha DVD, na época circulava muito com DVD. Eu lembro que esse filme foi para a Brigada Audiovisual do MST, eles fizeram uma impressão de 1000 DVDs, né? Eu não vi essa impressão, não chegou para mim, mas me falaram, entraram vários filmes, o seu filme está num desses DVDs aí que eles distribuem, né? E, enfim, essa é a história desse primeiro curta, né? Que de uma certa forma me acompanha até hoje. Eu acho, Arthur, que partindo do hiato para chegar no Atrás da Porta, o hiato ele passou a ser uma ferramenta, como você colocou, né, de exibição, de debate, muito por conta da escolha narrativa, sabe? A forma com que o filme passa, não é só pelo tema. Eu acho que a forma popular, eu acho, do tema, sim, o tema do hiato é uma manifestação que foi zoar o rolê num lugar snob, num lugar onde há uma segregação social latente, né? Um shopping de classe média alta no Rio de Janeiro. Naquela época o Rio Sul era um dos shoppings mais de classe média alta. Hoje tem outros e ele está um pouco embaixo, né? E aí nesse lugar a gente vai criar uma imagem que vai levar para o Brasil todo. Então a gente vai ligar para os jornalistas e vai falar assim, vão 400 pessoas da favela num shopping, né? E os jornalistas foram lá pelos seus motivos, né? O Silvio Tendler no filme fala, um dos motivos é que poderia ter ali um arrastão, sacou? Isso poderia virar uma pauta, vou dar um furo.
Então os manifestantes eles lidaram com isso de uma forma, de uma certa forma, pautar a grande mídia. A gente vai pautar o que eles vão falar. E entrou ao vivo no RJTV, da Rede Globo, e depois entrou no Jornal Nacional. Né? Uma matéria de mais de 2 minutos de pessoas pretas, moradores de favela, andando num shopping. Né? E sendo seguidas e sendo olhadas. Ah, tá olhando? Então vamos para a praça de alimentação que a gente vai comer um pão com mortadela. Então toda uma performance ali para colocar um debate em rede nacional. Né? E aí, de uma certa forma, quando aquilo vem depois de 8 anos, que o filme ficou pronto depois de 8 anos desse ato, né? E depois já de um acúmulo de reflexão de pensadores, né? Professores, pensadores políticos sobre esse ato, eu achei que o caminho era contar exatamente com detalhes como foi esse rolê, né? Como foi essa zoação, como foi entrar num shopping e começar a apontar para o jornalista ali, ó, tá tomando um cappuccino de perna cruzada, a gente vai comer o nosso pão com mortadela. É assim, sacou? Falando exatamente assim, dessa forma, e sentando na praça de alimentação e causando, né? Então eu achava que, de uma certa forma, isso já era grandioso. Eu não precisava chegar e fazer uma coisa mais desnarrativa ou disruptiva, seja lá a forma que... O ato em si já era uma própria rebeldia. Então, se você fizer um filme que seja prazeroso para quem esteve lá assistir e rir daquilo, vai te colocar num lugar de quem também rir daquilo. Né? Então foi um pouco uma discussão que eu tive com os montadores. Esse filme vai ficar bacana se quem for lá hoje rir das risadas que eles provocaram no ano 2000, porque é uma risada muito, muito importante pra gente, né? Enquanto povo. O hiato, por ter circulado 7 anos depois, nessa galera que já estava lá num outro lugar de luta, e aí a gente estava num contexto de Pan-Americano, de mega eventos que já aconteceram naquela época, ali em 2008, 2009, que é quando o hiato fica pronto. E que iam acontecer, anunciaram a Copa do Mundo, anunciaram a Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude Cristã, enfim, Jogos Militares, era uma sequência, e o Rio de Janeiro em específico, com muitos grandes eventos, uma sequência de transformações na cidade, né? E uma delas era a coisa da segregação das zonas centrais. Então, existiam muitas moradias populares, muitas ocupações de prédios que estavam abandonados no centro do Rio, e existia uma expectativa de que esses locais, o que eles chamavam de revitalização a gente vai especular e vai transformar isso aqui num lugar que tenha valor imobiliário, né? Então, o centro do Rio, por estar aqui próximo à Zona Sul, por ser uma zona central e por ter muito espaço para ser vendido, foi uma menina dos olhos, né? Desse projeto, né? De transformação do Rio de Janeiro com os grandes eventos que viriam. E aí muitas ocupações, muitas moradias populares foram sendo despejadas, né? Quem não tinha sua documentação regularizada ficou ameaçado, e assim aconteceu, né? Foi uma série de despejos que aconteceram na cidade do Rio e uma série de ocupações, de novas ocupações. Estão despejando a gente, vamos nos organizar aqui e vamos ocupar. Por conta do hiato, um pessoal de uma ocupação veio até mim e falou: Vladimir, a gente queria que você estivesse com a gente nessas ações, né? Porque a gente tem prédios aí que estão mais de 30 anos fechados, deteriorando, e agora eles estão querendo especular aquele prédio para transformar em outra coisa, e a gente está precisando morar e está sendo expulso daqui. Então era uma época de muito ação e reação, sabe? Despeja a gente aqui, a gente se organiza e vai para lá. E aí tinham 3 usos, essas imagens que eles me pediram para fazer. Um primeiro uso, que é uma segurança de quem está ocupando um prédio, né? Porque alguns dos prédios eles estão lá fechados há mais de 30 anos, mas eles deixam um segurança lá para mostrar que aquilo ali ainda tem dono, né? Que ele está só aguardando aquilo ali valorizar, para pedir a isenção de IPTU, enfim, cada um tem uma situação específica, mas alguns dos que eu encontrei era isso. Tinha um segurança para mostrar que tem dono. Há mais de 20 anos parado, alguém faz esse gasto para manter a propriedade ali sem nenhuma função. Então, esses 3 usos de imagem seriam: a gente vai arrombar um prédio, né, com uma pessoa que pode estar armada lá dentro. Então, com uma câmera, pode inibir alguma violência, né? No dia seguinte,
essas imagens podem seguir para algumas pessoas começarem a fazer a luta, porque esse momento que você arromba um prédio é o momento que você fica mais vulnerável para um despejo ali não organizado, sabe? Um policial entrar, arrastar, começar a tirar todo mundo na marra, sem um processo judicial, sem você levar lá uma ação de despejo e fazer isso da forma que o Estado entende que é a forma correta. Você às vezes no calor do momento as pessoas, não, nem entraram, vamos tirar essa galera. Então tinha essa coisa de você tentar manter alguns dias essa ocupação, porque depois de alguns dias aquilo ali era mais difícil de você legalmente tirá-los, né? Porque eles já estão morando lá dentro. Então tem essa segunda coisa do dia seguinte, que eu não fazia muito bem, que depois em 2013 ganhou uma outra escala com os imediativistas. E tinha essa terceira coisa, que é contar essa narrativa, que é isso que você falou. Você assistiu Atrás da Porta como uma narrativa que te marcou, que era um pouco a continuidade daquele trabalho que eu estava tentando fazer com o hiato, né? Como é que eu conto uma história, como é que eu entro na mente de uma pessoa, como é que eu faço a pessoa se emocionar, como é que eu faço a pessoa precisar tomar alguma posição no mundo. E eu acho que ele é um filme político, militante, e tem essa perspectiva que eu acho que é fundamental num filme, que é ser palpável, sabe? Ele não é um discurso de uma palavra de ordem, entende? Ele tá ali mostrando a contradição na carne, né? Quando você vê uma criança que tinha sido despejada, né, nesse processo que a gente estava conversando de especulação imobiliária, e aí se articula com um grupo de outras famílias, entra num prédio, fica 5 dias morando lá e já se acha em casa, e aí vem o estado de despejo, aquilo causa dá um certo soco no espectador, né? A situação dá um soco. E não você falando, construindo um discurso com uma palavra de ordem sobre questões de classe, eu acho. Sim. Eu acho que você constrói ali a possibilidade da pessoa se colocar na consciência de quem está sofrendo aquilo. A consciência se transforma. É coisa do cinema mesmo, né? Você viaja quando você vê, você está vivendo aquela experiência. E aí a ideia é quais são as técnicas meio para fazer isso, que eu estou chamando de entrar na mente da pessoa, um pouco isso, né? Assistir de uma forma com que você não escape aquele tipo de pensamento. Foi você que montou? Foi. E essa era sempre esse jogo, entendeu? Que lugar que eu estou no mundo, como é que eu entendo aqui um pessoal que está com uma militância de décadas, né, que eu respeito, e eu estou chegando agora, não tenho essa militância, mas ao mesmo tempo eles estão me chamando para, de uma certa forma, participar como eu posso, né? Várias outras pessoas fizeram isso, não foi só eu, né? Muitos apoios, muitos estudantes, muita gente que estava se envolvendo, era uma época efervescente no Rio, sabe, de militância. A gente que morava fazendo trabalho de base 2 anos, 3 anos na favela, morava mesmo, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero construir, é aqui que eu me identifico. Era a época dos cursinhos pré-vestibulares, então tinha uma atuação muito grande. Precisamos mudar a universidade, sabe? Mudar a cor, mudar a classe da universidade. Então tinha uma galera que ficava trabalhando em favela, né? E eu não participava desse tipo de atividade, conhecia as pessoas que participaram. Por isso até que eu faço hiato, porque eu conversei durante o meu tempo de faculdade com quem participou da organização, né? A gente tomava cerveja e eu falava, cara, mas isso que vocês fizeram tem esse diferencial. Então, por incrível que pareça, a galera da UERJ, eu sou nascido e criado numa favela na Zona Sul, que é a Tabajaras, montou um cursinho pré-vestibular lá e falou, Vladimir, você não vai lá militar com a gente, né? A gente tá lá formando, você tá na universidade, não vem. E aí, de uma certa forma, eu encontrei esse espaço que também é de militância, mas que também é um espaço que meio que eu me jogava, assim, de uma maneira muito, muito orgânica e fazia muito sentido, sabe? Então, e aí eu acho que Atrás da Porta é um pouco isso. Tô me formando, né? Eu já estava fazendo montagem na Darcy, tô me formando. Tô também me formando na UERJ, né? Vou sair do mundo de estudante e vou começar aqui mundo, né? Então vou aproveitar para tentar fazer isso em uma escala de longa-metragem. Então o Atrás da Porta é um longa-metragem, sem nenhum dinheiro, com essas imagens que serviam para esse primeiro momento que eu falei, né, de segurança, e depois de uma narrativa ali urgente.
sem câmera emprestada o montador do hiato, que é o Ricardo Moreira, me emprestou a câmera na véspera de uma ocupação. Eu passei 5 dias morando naquela ocupação que a gente registrou ali na Cruz Vermelha e depois fomos despejados. Então tem um pouco isso de mergulho, né? Tem uma cena muito bonita que eu tô lá comendo, aí uma das moradoras fala assim: Vladimir, posso filmar? Posso fazer o meu registro? Aí ela vai circulando, aí a câmera ganha um outro status, assim, né? De quem realmente está ali de dentro, assim. Com toda a minha convivência é diferente, né? Então tiveram todos esses momentos, assim, caraca, eu tô aqui com uma moradora que ocupou, que já limpou o prédio, que já fez planos, eu vou criar minha filha aqui no centro, né, galera, também muitos trabalhadores camelô, gente que vendia bebida. O centro na época ainda é um pouco, mas o centro tá meio morto hoje em dia. Mas na época assim, cara, não tenho dinheiro nenhum, faço um café e começo a andar, ó, quer comprar um cafezinho? Eu volto, já consigo fazer a comida do dia seguinte daqui 2 dias, com 1 dia de trabalho. Agora imagina nos lugares que eles estavam despejando as pessoas para longe, sabe? O rolê que é conseguir uma grana. Eu não sei, eu sei que nesse processo eu encontro o Chapolin, acho que isso é importante. No primeiro arrombamento de prédio, que é esse que está na abertura do filme, né? Eu sou o segundo a entrar no prédio. Tem um cara que arrombou, aí depois entra uma pessoa, eu sou o segundo e tinha um segurança armado lá dentro. O Chapolin tá vindo também, ele entra logo depois. O Chapolin no caminho falou assim: pô, Vladimir, eu vi o hiato, eu moro numa ocupação, estou aqui fazendo esse trabalho de apoio, trabalho para o Centro de Mídia Independente. Só que eu filmo muito e depois não faço filme, né? Eu tenho muito isso, então eu queria me juntar com você para ver se a gente consegue fazer um filme mesmo, né? Eu falei, vamos embora, né? Então a gente tenta se dividir, você filma uma perspectiva aqui, eu tô filmando outra. Então, enquanto ele estava lá fora vendo a polícia chegando, né, enfim, ver o que estava acontecendo e dar uma dura, eu tô lá dentro na conversa com o segurança. E assim foi o filme todo. Tipo, quando eu estava lá dentro, na segunda ocupação do filme, quando eu estava lá dentro, filmando a reação dos moradores, ele estava lá fora pegando os estudantes que estavam apanhando, sabe? Então tem essa dinâmica que eu achei que foi muito ao acaso, mas a gente estava muito... Porque veio dele, eu quero filmar com você e eu quero que depois isso vire um filme, porque eu tenho um processo muito de filmar, mas no meu corre, às vezes eu não consigo transformar num filme, né? Então ele estava atento ao movimento dele, eu fiquei atento ao meu movimento nesse processo. E o Chapolin, tu tem tido contato com ele? Cara, o Chapolin eu encontrei, ele tá numa ocupação na Formiga Preta, né? Ele teve um evento lá que é sobre montagem de cinema. Eu fui lá com ele, enfim, foi uma conversa, né? Ele me chamou para conversar sobre montagem com o pessoal de lá, que eles querem fazer mais um coletivo audiovisual. Enfim, e tá no corre, né? Vende poesia, faz pão integral, vende pão delicioso. E eu acho que tem uns 2 meses ele estava aqui em Botafogo vendendo pão, encontrei com ele, comprei o pão. Enfim, depois disso a gente fez o vozerio, né, que você fez parte. Aí a gente faz o Atrás da Porta, né? Eu fico montando, eu compro um computadorzinho, na época era PC, enfim, compro um computador, e aí passo acho que quase 1 ano montando o Atrás da Porta, sacou? Trabalhando ainda, né, como vendedor de livro. E aí chega a hora de que eu terminei a faculdade, aí eu faço prova para o mestrado e já está acabando a montagem na Darcy. E aí eu começo a buscar outras coisas também. Então eu começo a fazer mais 4 curtas, né? Como experimentação no bom sentido, né? Experimentar outras perspectivas, outras formas de fazer. E sempre com essa coisa de tentar fazer temas que de alguma forma me atravessem e ver caminhos que eu estou chamando de entrar na cabeça da pessoa, que é contar uma história e que a pessoa de uma certa forma se mergulhe na sua, sabe? Embarque na sua. E aí eu faço mais 4 curtas, um que ninguém gostou, né? Que é importante falar também de quando o filme não funciona, que pouca gente me deu algum retorno desse filme, que é um filme, para mim, um pouco importante, que chama Ruído Negro, que é uma antítese disso,
que a gente conversou agora, de um cinema narrativo e de um cinema que faça sentido racional ou lógico, para um cinema também sensorial, né? Para um cinema também de um mergulho ali numa noite do centro do Rio. Então estava muito envolto nessa coisa do que eles na época estavam chamando de Pequena África, aquela região de resistência, de ocupação, de samba, né, da Pedra do Sal, que tem até hoje, mas é de uma forma diferente. É de uma forma um pouco mais atravessada pela questão do turismo e da enfim, das noitadas, né? Era diferente o rolê. Então eu fui sem roteiro nenhum tentar encontrar resquícios da presença negra da diáspora africana no centro do Rio. E nisso tentar contar uma história. E aí que eu vi que a coisa da falta do roteiro é uma encrenca, sabe? De você só deixar o acaso. Eu acho que o filme ele não funciona por isso. E eu acho que isso também me deu preparar para você estar no acaso, sabe? Tem que estar para você chegar, para você sair para filmar, você tem que saber um pouco da sua história ou saber bastante da sua história, para que quando chegue o acaso você filtre. Não, isso aqui tem tudo a ver com o que eu estava pensando, né? Eu me preparei para aquele acaso. E esse filme não, esse filme foi sem preparação. Então fiz esses curtas, sempre nessa perspectiva de tentar distribuir para festival e que os filmes fossem apropriados, né? Esse aí não foi. Esse filme não foi apropriado, circulou em uns festivais muito específicos. Mas é isso, então eu concluo a faculdade e a escola de cinema com um longa e 5 curtas, né? Como um processo meio que independente, né? Você está fazendo um filme sobre a produção independente, então sem grana, com apoios, né? Acho que isso é fundamental, entender que o independente precisa de apoio, né? Eu não tinha câmera, não tinha computador, depois consegui até comprar um computador, consegui bolsa, enfim, você vai numa certa forma fazendo acontecer, né? Porque nesse processo não é fácil, as pessoas desistem, não, esse filme não vai dar certo, e você fica inseguro, né? Pô, vou botar minha cara para bater. Tem vários outros processos assim também internos que eu acho que as pessoas falam um pouco, mas são eles que eu acho que vetam os filmes de acontecer. Muitas pessoas têm ideias de filme, de construir cinema, mas eu acho que tem muitos processos de ego, de vaidade, de ficar nervoso, de se auto-boicotar, e que eu vi muitos amigos não terminando seus projetos, né? Então acho que nesse processo é isso, cara, preciso terminar, a gente precisa concluir, mesmo que não seja o melhor dos filmes, e tudo bem, né? E aí, nesse processo eu começo a trabalhar com o Silvio Tendler e com o Luiz Carlos de Alencar, né? A gente começa a trabalhar, eu saio dessa coisa de vender livro, né? E vou trabalhar como assistente de direção, né? E aí eu fiz muitos filmes, muitos mesmo. Eu fiz mais de 30 filmes, tomando curtas, séries, né? Com o Caliban? Com o Silvio eu fiz mais de 30 filmes. Como é que foi essa experiência, Vlad? Cara, foi assim, eu cheguei, né, na produtora, num momento que a produtora estava com bastante projeto, né? E com espaços para você ocupar, né? Eu entrei como assistente de direção, mas ali eu poderia aprender de uma outra perspectiva vários estágios. Então eu me interessava por como é que se roteirizava esses filmes, né? Então participava das ideias de roteiro, como é que monta aquele projeto, como é que estrutura, como é que você leva uma pauta, né, para um entrevistado, o que está ali, quem é que fez a pesquisa, porque na época eu fazia tudo. O primeiro contato foi também por esses filmes que eu havia feito, entendeu? Ele viu? O Silvio era entrevistado no filme, mas o Luiz Carlos de Alencar me conhecia, eu não conhecia ele só conhecia o meu trabalho, a gente não se conhecia pessoalmente. Eles estavam trabalhando junto e estavam precisando de mais uma pessoa, porque tinha muito projeto. E aí ele falou, não, eu acho que o Vladimir pode ser uma boa. O Vladimir me entrevistou. Aí me chamaram para conversar. Ele falou, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero, né? Foi assim a aproximação. Foi a partir do hiato, mas ficou lá, né? Assim, foi muito legal. Ele deu uma entrevista, fez uma fala que ajudou muito a contar a história, porque ele estava com um filme, que é um filme até importante para a carreira dele, que é o filme do Milton Santos, né? E por que eu entrevisto ele? Primeiro que uma professora da PUC que tinha escrito um artigo sobre a ida ao Rio Sul, Angelúcia, se eu não me engano, eu fui lá conversar com ela, falou, cara,
eu escrevi esse artigo, mas eu não sou uma boa personagem, eu não sou boa entrevistada. Por que você não conversa com o Silvio Tendler, que está com esse filme sobre o Milton Santos, e ele fala desse acontecimento do Rio Sul, né? E aí ela falou, eu faço a ponte com você, ele dá aula aqui na PUC também. Né? E aí ele vai, faz uma fala, conta toda uma história. Como ele estava com um filme muito recente, ele fala muito bem, muito vivo, né? do episódio do Rio Sul, e ajudou muito. Né? Uma das críticas que o Yato tem é que ele não fica só na perspectiva de quem foi, né? De quem estava lá, dos moradores de favela, do MTST. Também tem um intelectual que fala. E aí isso bateram muito pesado, né, no filme. Eu acho que até alguns espaços de festival ele não circulou por isso, porque tem um intelectual falando. Né? E era uma época, só para contextualizar essa parte de cinema, qualquer coisa você me corta. Era uma época que tinha saído Cineastas e Imagens do Povo, do Jean-Claude Bernardet. Ele tinha escrito esse filme e tinha saído uma nova versão. E nessa nova versão, eu tenho ela aí, depois a gente pode ler junto. Tinha uma crítica ao cinema falado, ao cinema de entrevista, à facilidade da entrevista. Ele fez um apêndice. Então, os cineastas, querendo seguir alguma tendência, não queriam mais entrevistas. O cinema hoje voltou, né? Hoje tem bastante filme de entrevista e filmes altamente criativos. Mas naquela época tinha um medo de fazer um filme de entrevista, um filme mais careta, um filme mais convencional. E aí tinha isso, não só a entrevista, como tinha um intelectual, que aí é um cara que nem esteve lá. Só que esse filme era para contar uma história que o intelectual fez parte, sabe? Foram foram 7 anos do intelectual fazendo artigo, falando sobre aquela ida ao Rio Sul, né? E não faz sobre outras manifestações, né? Essa manifestação tinha esse diferencial. E eu achava que tinha que ter esse personagem falando também, mas era isso, esse era um personagem ainda precário na época. Eu acho que hoje voltou. Essa coisa da fala voltou forte. Mas aí voltando pra chegar no vozerio, é isso que você quer que chegue, né? Então eu começo a trabalhar lá com o Silvio, né? E aí fui ocupando esses espaços de roteiro, de finalização. Tanto que hoje, se precisar, eu faço uma correção de cor. Enfim, eu me interessei porque nesse processo precário, né, você sabe tão bem quanto eu, a gente tem que aprender a fazer esses processos todos. Só que aí eu estava num lugar privilegiado, eu ia numa finalizadora, sacou? Eu ia na Link Digital, ficava lá com um colorista profissional que ganhava uma grana para fazer aquelas correções de cor de vários filmes. Pô, o que você está fazendo aí? Como é que você mexeu nisso? Não, mexe aqui nas luzes médias, aí você faz assim, faz assado. Então eu fui meio que hackeando ali o processo dele e vi como é que depois eu faço. Porque eu não tinha aqueles equipamentos dele de uma casa de finalização, mas tudo que ele fazia naquela mesa de correção de cor, uma mesa com umas esferas assim que ele vai mexendo, é uma outra interface. Eu fazia no mouse, entendeu? E aí você precisa entender a lógica da parada. E eu acho que isso para todos os processos, desde roteiro, né? Pegar um roteiro, decupar e depois montagem. Um exercício que eu costumo fazer até hoje é, se eu tenho um filme irmão do filme que eu quero fazer, tipo, eu quero fazer um documentário sobre linchamento. Tem outros filmes que abordam imagens brutais, né? Eu pego esse filme, boto ele na timeline, entendeu? Vejo como é que é o ritmo de montagem, corto ele todo para entender o tempo dos planos, entende? Eu fico ali meio que... Esse processo que eu estava fazendo lá na casa da finalizadora é o processo que eu posso fazer de um filme, qualquer pessoa pode. Pô, tem um filme que eu acho genial. Eu pego esse filme, vejo como é que é a cor dele, vejo quanto tempo que cada plano dura, é um filme rápido, é um filme lento, entendeu? Quando você vai botando isso nas ferramentas de trabalho, num programa de edição, num software de roteiro, né? Você vai entendendo quanto tempo, cara, para essa cena aqui ele botou 2 páginas de roteiro, fez rubrica, fez esse diálogo. Então eu acho que tem essa perspectiva de que você não está inventando a roda. Tudo que esses caras viveram para fazer filme bom, você pode encurtar os caminhos, você não precisa viver de novo, né? Você pode ir lá e falar, pô, como é que ele fez isso? A pergunta é essa sempre, como é que ele conseguiu fazer isso? Porque às vezes você fica ali tão envolto no filme, você não para pensar como é que foi feito aquilo, né? Acho que no processo de ficção isso é mais necessário porque são filmes mais caros, mas no documentário também dá para fazer. Você pode pegar esse documentário e destrinchar ele, sabe? Enfim, dei uma viajada, mas foi um pouco esse o processo de trabalhar num sistema mais
profissional mesmo, né? Sair daquele que era, né, o seu caminho de descoberta ali. Será que eu vou ser um cara que faz filmes, faço cinema? Foi um processo enriquecedor para você. Foi isso. E aí eu fiquei 3 anos lá, né? E aí encontrei o Luiz, que foi um dos caras que conversou com o Silvio para tentar fazer essa ponte para eu trabalhar lá. E a gente ficou um tempo, fechamos vários filmes. Acho que ele trabalhou em 50 filmes, eu trabalhei em 30 e poucos. Assim, 50 que eu digo é uma série de 5 episódios. São 5 filmes de 50 minutos, entendeu? Então foram várias séries, foram 3 séries que eu participei. Então só isso são 15 filmes, séries de 5 episódios. Mais curta, mais longa, enfim, foram muitos. E aí a gente achou que era o momento também da gente sair e tentar fazer esse processo profissional com uma produtora nossa, com as nossas ideias também, né? Então a gente conversou lá, falou assim, a gente vai fechar todos esses projetos aqui que a gente está e a gente agora vai tentar também captar para fazer os nossos filmes. E aí a gente faz isso em 2015. O Vozerio, ele é a fronteira desse mundo para esse, né, desse velho mundo que a gente estava vivendo ali, velho não, desse outro mundo para esse risco que a gente decidiu correr, né, de abrir a própria produtora. Por quê? Porque eu vinha filmando, que eu não sabia qual filme ia virar, essas manifestações de 2013 e 2014, e não tinha tempo para montar, porque eu estava nesse trabalho, né? E demora, né? Montar um filme é um processo demorado, assim, né? de meses, às vezes de anos. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu saí, montamos a nossa produtora, eu falei, Luiz, eu quero fazer esse filme. O que é o Vozerio, né? O Vozerio é um mergulho nos processos criativos de vários mediativistas e criadores de imagem, né? Então, é isso, num processo conturbado político que o Brasil estava enfrentando. Essa ideia surge numa filmagem que eu fiz numa manifestação com a vinda do Obama aqui, se eu não me engano é 2011. Eu tava lá filmando, de repente quando eu olho pro lado não tinha só eu e o Chapolin, mas tinha uns 25 pessoas filmando com essas câmeras DSLR, sacou? Muita gente, falei, caraca, mudou, cara, não é mais a câmera de fitinha, né? Você vê que a mudança tecnológica, ela traz transformação mesmo. Então já era mais acessível, já eram câmeras melhores, tanto que você tá com uma até hoje, essa 5D foi essa câmera de transição. Né? E aí de repente eu olhei, tava todo mundo com uma 5D ou com uma câmera um pouco inferior do que a 5D, mas filmando. E aí na manifestação eu não queria pegar os gritos de guerra, não queria pegar as faixas, não queria pegar ali eu queria pegar as pessoas que estavam filmando. Me deu isso, sacou? Aí apontei e tal, fiquei com isso na cabeça. Então eu comecei a viver esse momento conturbado que o Brasil, mas no caso aqui nosso, o Rio de Janeiro estava vivendo, tentando entender o que as pessoas iam fazer com essas imagens. O que as pessoas vão fazer com isso? Porque eu tinha esse processo de fazer a imagem ali, aqueles 3 momentos, mas ficava meses com isso, né? E aí eu fui entendendo que era uma outra geração mais ágil, né? Mais rápida. Não fica 6 meses, 1 ano montando. Já monta ali naquele dia, já faz um vídeo curto de 10 minutos, né? Isso que hoje pra gente é óbvio, estava acontecendo ali, né? Nessas grandes plataformas, no YouTube, né? E aí eu apontei a câmera para você, apontei a câmera para o Patrick, apontei a câmera para o Silvio Tender, que era um outro cara que já era um outro. Então acho que essas vozes era a ideia de tentar mostrar essa transformação política e estética e tecnológica ao mesmo tempo. É um processo... Foi intuitivo, não foi um processo que eu sentei e escrevi isso, né? E aí nesse sentido eu fui me aproximando de pessoas que eu admirava, que eu era espectador. Esse foi o processo. E aí eu fui com um filme, sei lá, com 12, 13 personagens. Foi um filme também muito fragmentário. E que nessa fragmentação de vários tipos de imagem, então qual era a ideia? Sempre mostrar o processo de filmagem do outro, né? Então tem você filmando a manifestação, tem o Patrick montando, tem o Silvio Tendler fazendo uma grande manifestação por conta de uma comemoração ao golpe militar, né? Ia ter uma comemoração no clube militar de não sei quantos anos de golpe. E o Silvio falou, gente, é um absurdo comemorar um golpe militar. Então, era uma coisa atual de
de um conflito muito importante pra gente, né? Que tinha, sei lá quantos anos, 50 anos de golpe, né? E aí outro dia eu fui ver, cara, essas imagens dessa manifestação no Clube Militar, ministro bolsonarista lá articulando. O Salles estava lá. Eu vi nas imagens, falei, cara, olha isso. Na época eu não sabia quem era, né? Então, era um mundo que já estava sendo articulado, que a gente teve que viver agora, né, nesses últimos 5 anos, mas já estava sendo articulado lá. Fora esse boom do hiato, né, que teve, sei lá, 300 mil visualizações, eu não sei quantas visualizações tem. Os filmes ficam ali com 10 mil, 12 mil visualizações, né? Então é um processo de distribuição muito difícil. A sua perspectiva não é a internet, né? Não. Por quê? Porque eu acho que eu não sei fazer nesse rolê, ou talvez eu entenda que é um sistema de exploração mesmo, né? Porque, pra gente pensar hoje, o que o pessoal estava fazendo ali em 2011, vinha o quê? Uma necessidade da pessoa criar um vídeo para a internet, ou era a plataforma falando que era assim que devia ser feito, né? Porque naquela época o que fazia sucesso eram vídeos de até 10 minutos. Hoje são vídeos de 1 minuto, né? Para você ficar ali no celular recebendo do algoritmo um vídeo que você no máximo consegue se concentrar em 1 minuto, né? Então é uma outra perspectiva e que não é dada, ela tem consequências, né? Ela tem impacto na subjetividade das pessoas, as pessoas ficam mais ansiosas com esse tipo de vídeo, né? Geralmente é meme, aí de repente bota uma pessoa sendo morta, né? O algoritmo ele vai vendo ali coisas que vão atraindo as pessoas e esse sentimento de indignação, esse sentimento de raiva é o que está dando mais atrativo, né, nessas redes. São filmes que não são para você sentar e ver dessa forma com que eu tô falando, né? Não são filmes de 1h30, o Atrás da Porta tem 1h30, o Vozery tem acho que 70 e poucos minutos, então são longas, né, esses filmes que você falou. Todos estão na internet, o único que não tá é o último, né? Então como é que a gente faz? Como é que a gente fez até agora? Não sei como é que a gente vai fazer no futuro, né? É sempre um desafio. A gente faz o filme, né? Chega num caminho lá, geralmente dura 1 ano, assim, processo de montagem, de finalização, 8 meses, né? Faz o filme, manda para os festivais, né? Circula, faz o filme acontecer também com a crítica, né? Com os curadores, e depois fala, ó, a gente circulou nesses festivais aqui, vocês têm que ver o filme, né? Aí, por exemplo, eu só tenho 2 filmes captados, 2 longos, com dinheiro, né? O Vozery não teve dinheiro. A Primeira Pedra, que é um filme sobre linchamento feito com o Canal Futura, e o Rolê Histórias dos Rolezinhos, que é feito com o Cine Brasil TV, um canal independente que fomenta vários filmes com a curadoria deles, mas com a liberdade que o cineasta oferece, assim. Eles querem que você faça o filme do seu jeito. Então eu dei muita sorte nesses 2 filmes com grana, eu tive liberdade para fazer meio que o que eu quis, assim. 2013, cara, eu pensei em fazer um filme revisitando os personagens do Vozery para ver o que cada um acha de 2013, sabe? Numa perspectiva crítica daquelas pessoas que estavam ali meio que não fascinadas, né? A palavra não é fascinado, mas estava nas ruas, né? No ritmo. A gente estava em 2013 no ritmo das ruas, né? E eu acho que tem uma tendência hoje para falar que tudo que a extrema-direita construiu, né, e não foi pouco nos últimos 5 anos no Brasil, foi gestado em 2013. E que a gente que estava lá viu que não era isso. Existia direita, existia fora partido, existia essa galera do... E aí dos 2 lados, né? Da ultra-esquerda, da extrema-direita, ou da extrema-esquerda e da ultra-direita. Dos 2 lados tinha essa luta com o institucional, né? Mas tinha muito mais, né? Não era só isso, não era só a crise que existia ali estava ligado também àquilo que a gente estava conversando dos grandes eventos, né? Das lutas populares. Aquilo estava efervescente também,
né? E da crise do capital de 2008. Exato. Da Ocupa Rio, que foi em 2011. Sim. Que tudo foi rapidamente neutralizado também. Mas ficou lá, o Ocupa Rio ficou um tempão, né? Você ficou no Ocupa Rio? Luiz ficou lá, Luiz lembra de você de lá. E eu acho que 2013 teve isso, de ter uma sintonia internacional, né? E eu sinto que existiu sim uma inteligência da extrema-direita de se articular internacionalmente também nesses movimentos. Existia aquilo que a esquerda fez lá no, né, como exemplo, né, em pequena escala, que é pautar, até hoje os caras fazem. Né? Até hoje os caras pautam polêmicas, o Congresso virou isso. Né? Virou um bate-boca de polêmicas que vão viralizar na internet. Então tem toda uma performance que é feita para aquilo ali acontecer nas redes e repercutir. Isso também a esquerda estava tentando fazer lá de alguma forma, lá atrás. Né? Então tem um mundo em disputa ali que eu acho que... Porque o perigoso é não saiamos às ruas porque vai dar isso. Né? Não pensemos em transformar o mundo porque vai dar nisso. Eu estou sentindo isso um pouco. Né? Um medo de qualquer transformação, porque as transformações podem ser para pior. Tá, e aí? O que a gente vai fazer para que sejam transformações que a gente avance de fato? Né? Então eu acho que essa leitura de 2013 que você está me perguntando é perigosa, é uma leitura estagnante do mundo. A gente precisa estagnar, a gente precisa conservar do jeito que a gente está aqui. Então é uma leitura conservadora, né? Porque a gente viveu dias fascistas no Brasil. Vamos parar, agora que está tudo bem, agora que o Bolsonaro foi derrotado nas urnas, o que a gente pode fazer é só essa democracia que a gente conhece mesmo, entendeu? Vamos manter isso aqui. Então é um perigo isso. É um perigo porque não vai parar. Esse estado de coisas aqui ele é instável. A estabilidade é só uma vontade ficcional da sua cabeça, entendeu? O mundo está em disputa, os caras estão se articulando. Né? A pergunta o que fazer, ela continua. Tenha você medo ou não. Porque as pessoas estão com o cu na mão de ir pra rua, de chamar manifestação, porque pode dar realmente num mundo pior, que deu, né? A gente tem que entender isso, deu. Não sei o quanto você já viu do Brasil Paralelo. Eu não vi muito, mas eu fui lá ver como é que eram os filmes, assim, sabe? São filmes muito históricos, né? Filmes que de uma certa forma pretendem vender uma imagem cinematográfica bem feita, mas o que eu entendi lá é que é muito stock shot, eles compram umas imagens lá toscas, faz uma entrevista, né, um sistema de entrevista, e aí ficam botando essas imagens de cobertura, meio tipo umas florestas na Europa, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque são filmes capengas em termos cinematográficos, né? São filmes, aquilo que eu estava falando, são filmes meio que palavra de ordem da direita, sabe? Reproduzindo certos clichês. Não é um cinema, não é um tipo de audiovisual criativo, porque poderia ser. Né? E aí a gente estaria com um segundo problema, né? Porque eles estão super competentes na coisa dos vídeos rápidos, dos memes e disso que eu acho que movimenta muito do social hoje, né? As pessoas estão envoltas nisso, né? Todo mundo. E eu acho que isso eles são muito competentes mesmo, sacou? Eles conseguem gerir os desejos, os fluxos, a risada, o ódio, né? Eles são muito competentes nisso, mas esse lugar do cinema eu acho que eles não entraram ainda, pode ser que entrem, né? Tentaram, botaram aí um secretário de cultura que tentou, de uma certa forma, implementar isso, né? Com a EBC, com a verba que eles tinham de comunicação, fomentando alguns canais aí de extrema-direita, né? No YouTube, esses programas de comédia que já foram de TV e ficaram agora mais na internet, enfim. Houve um investimento de recursos, né? Mas eles não ocuparam esse lugar do cinema, não ocuparam. Eles estão lá falando entre si. Artisticamente eles são muito pobres, né? Eles estão falando entre si, agora nas redes não. Eles chegaram num lugar de entender o algoritmo e dominar as pautas, que eu acho que aí a gente está atrás. Aí a gente está correndo atrás, né? Então, entender que quando você fala cinema, né, eu estou entendendo que é mais esse lugar das grandes narrativas, né, de contar histórias que emocionam e que circulem o mundo e que fiquem ali como referência. Não que eu faça isso, mas outros cineastas e outras cineastas fazem hoje no Brasil, né? E isso eu acho que eles não chegaram. Esse lugar meio que é um lugar nobre pra gente, que é o lugar
da imagem cinematográfica, eles não chegaram. Agora eles chegaram nessa imagem digital, nessa imagem rápida, nessa imagem né, que no final das contas é um algoritmo feito para vender cueca, mas está mudando o mundo politicamente. Né? Vamos lá, eu acho que para chegar nessa sua pergunta a gente tem que partir do Primeira Pedra. Porque o Primeira Pedra ele é um filme para um canal, né, de TV, né, o primeiro filme feito para um canal, ou seja, o primeiro filme que não é independente, né, que eu agora vou ter que apresentar para uma pessoa que fez o financiamento desse filme. Grosso modo, o Primeira Pedra foi um projeto que a gente apresentou num concurso chamado Doc Futura, onde eles selecionam um filme por ano para fazer, e aí vem gente do Brasil todo tentar, e a gente apresentou um filme sobre linchamentos, né? Que tem a ver com a nossa conversa anterior, das mudanças que aquele mundo ali 2013, 2014 atravessaram, né? Quais foram essas mudanças? Uma delas é que aumentou a quantidade de linchamentos no Brasil, né? Em 2016, 2015 para 2016, um professor que fazia uma pesquisa há 20 anos, chamado José de Souza Martins, publica um artigo, depois vira um livro, que é a média de linchamentos registradas, as registradas, então um número bem baixo ainda, né? Mas as registradas eram 4 linchamentos por semana, que havia em média sendo registrados, a gente passou para 1 linchamento por dia, né? Então isso é um número subestimado. E aí eu falei, cara, eu gostaria de fazer um filme para entender o que aconteceu nessa mudança de Brasil, né? Nessa mudança de mundo. Né? Já é assustador entender que tem 4 linchamentos por semana no país, agora 1 por dia, né? Foi esse a história, isso que me deu vontade de entender o porquê que aconteceu. Por que o Brasil está linchando mais? Por que o Brasil é tido como um dos países que mais lincha no mundo? Né? A ideia de um país feliz, que tem praia, que dança, que é sensual. Né? Que país é esse que é um dos países mais violentos assim, com o outro? Essa era a ideia. Né? E de uma certa forma, também desvendar isso e contar essa história, para esse canal também fazer sentido como uma atuação política, né? Se você vai fazer um filme que você pode tocar num problema, que é um problema que hoje a gente vive de uma escala até maior, né? Que é a eliminação do outro, porque ele está fazendo alguma coisa que eu considero reprovável, também é uma atuação política, né? E o canal achou que podia atuar assim, e vambora, e deu a mão, né? Só que quais são os riscos desse processo? Não sei. Pode ser que eles falam, não quero que você faça um filme assim, ou tá muito militante. Era um medo que a gente ficou. Não é medo, né? Porque a gente embarcou logo. Então, vamos fazer o filme com grana, vamos viajar, vamos nessa. Mas os receios... Não, então isso que foi massa assim, do processo. Teve problema nosso de ter que fazer um filme com tanta violência, sabe? Tanto que depois disso o rolê já é uma resposta um pouco a isso. Eu vou cada vez mais querendo, porque são processos muito intensos, sabe? Você ficar 1 ano e meio vendo imagens de linchamento e conversando com pessoas que foram linchadas, sabe? Aquilo fica em você de uma certa forma. Teve um caso com um montador, foram 2 montadores nesse filme, que eles me ligaram querendo conversar comigo, os 2 montadores, porque eles estavam vendo as imagens há 3 dias pra gente chegar no corte que a gente precisava. E um dos montadores vomitou no meio da ilha, né? Eles são de São Paulo. E aí a gente fez uma reunião e falou, Vladimir, não tá dando. Eu não tô aguentando, sacou? Então, de uma certa forma, tem um limite seu também, sabe? Nesse processo. E eu sinto, cara, que o mercado audiovisual, né? Quem faz isso é uma digressão, não tem a ver com Primeira Pedra. Primeira Pedra é o cuidado de não cair nisso. Depois a gente pode até aprofundar o porquê. Mas existe... Porque qual é a questão do linchamento? Essas imagens circulam, né? Nessa pesquisa para esse filme, eu descobri que uma das piores profissões do mundo é mediador de rede social. Existe um trabalho que não você assina um contrato de sigilo, de pessoas que recebem denúncias de imagens brutais nas redes sociais. E essa pessoa acorda de manhã...
vai ver a denúncia. Alguém vai lá, eu acho que essa imagem não devia estar aqui, essa pessoa sendo degolada, né? Essa pessoa, ela vai lá, vê aquele vídeo e fala, tem que tirar, derruba esse vídeo. Não é um robô que faz isso, é um ser humano. E eu descobri que, por exemplo, o Facebook contrata uma pessoa na Espanha, contrata uma pessoa na Argentina, sabe? Para ver imagens de outros países. É uma coisa muito doida isso. E a taxa de adoecimento, onde a pessoa fica não funcional para esse tipo de trabalho, é de 6 meses. É um dos trabalhos mais difíceis do mundo para o corpo da pessoa. Ficar vendo imagens de brutalidade que são postadas em rede social. E eu sinto hoje, a gente está aqui, 2023, que muitos desses grandes canais vão para o crime, sabe? Vão para esse gosto sádico da imagem, tem essa narrativa do que escorre sangue, né? E foi uma coisa que eu tive que me debruçar, assim. Pô, o montador, ele tá vendo essas imagens, tá passando mal, né? E essas imagens circulam nas redes. Tem um certo gosto mórbido, sabe? E eu acho que isso vende, aquela coisa de que tem um acidente, você vai lá ver a pessoa destroçada, as pessoas param para olhar. Muitos acidentes acontecem porque a pessoa tá olhando ali e bate o carro, quando tem esse tipo de imagem, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque esse filme questionou exatamente o consumo dessas imagens. O linchamento, a gente capitulou ele em quatro, vou ser bem breve, porque eu sei que não é o foco aqui, mas a gente colocou em 4 grandes eixos. Um é esse pensamento, já que o Estado não faz nada, eu vou fazer, né? Essa coisa que é um chamado à ação, né? E aí a gente vai passando por uma questão do ritual, né? Que é uma questão mais intelectual, e no final a gente chega nessa coisa do consumo de imagens de violência, sabe? De reprodução. Muitas vezes as pessoas são presas nichando, elas mesmas filmam. Olha o que a gente faz com ele. A pessoa pega lá 15 anos de cadeia porque matou outra pessoa, né? Enfim. E aí a gente foi fazer um filme. A ideia era que as imagens desse filme não fossem imagens que pudessem ser consumidas por um sadismo ao abordar essas imagens, né? Então, quando a gente vendeu o filme, eu falei assim no pitch, a gente vai fazer um filme de linchamento sem mostrar o linchamento. Mas a gente vai criar um clima. E isso a gente fez, só que a gente mostrou. No meio do processo, a gente falou, cara, mas a gente já construiu com tanto cuidado, né, a brutalidade que é um ato de se linchar, que agora a gente pode mostrar, né? Enfim, mas eu tô falando isso para falar que esse filme não se vendeu por conta de que eu vou ficar explorando uma imagem de brutalidade, as pessoas vão ver por por esse gosto mórbido. Então foi o primeiro acerto que eu achei que o canal estava alinhado com a gente, né? A gente falou que não ia mostrar, eles compraram a nossa ideia. No processo a gente achou que dava para mostrar, né, com um certo cuidado, e eles toparam também. E aí, de uma certa forma, o primeiro trabalho que, em termos de mercado, nem é muita grana, né, mas eles investiram, tiraram do bolso deles, né, para fazer o filme que a gente levou até eles, pra gente foi foda, assim, foi muito bom, foi ótimo. E passou na televisão, no canal. Tá até hoje. Até hoje na Tá até hoje. Não, é assim. A gente fez o lançamento no Odeon, que foi um evento muito importante pra gente, né? Foi o segundo lançamento que a gente fez no Odeon. O Luiz dirigiu uma série chamada Contagem Regressiva, que é o quê? A sala escura, encher 550 lugares numa sala de cinema, sacou? Acabar com os ingressos. A gente conseguiu isso 2 vezes, não é fácil. Hoje em dia as pessoas não querem sair mesmo para ir para uma sala de cinema. Seja pelo preço, seja porque agora todo mundo vê esses canais online de streaming. E depois a gente fez a estreia no canal, que é um canal aberto, né? Canal Futura. E depois colocou na plataforma deles, que era Futura Play, que hoje é Globoplay. Porque eles são da Fundação Roberto Marinho e não tem mais, cada canal tem a sua plataforma. Antigamente tinha, né? O Multishow tinha tudo virou um Globoplay. Então tá lá online. Vira e mexe eu recebo uma mensagem, vi seu filme e tal, eu queria parabenizar, mas é muito forte, muito difícil, né? Mas tem que ser dito, enfim. Tem que ser trabalhado esse tipo de coisa. Então eu acho que é isso. É um filme que trata de uma maneira dura. As pessoas veem a dificuldade que é,
né? Esse pensamento tem que matar mesmo, é bandido bom, é bandido morto, entendeu? É um filme que esse é um dos eixos também, que lógica é essa e quão pesado pode ser essa lógica, né? E aí é isso, um primeiro filme não completamente nosso, onde a gente ia gerir do jeito que a gente quisesse, a gente geriu do jeito que a gente quis, porque a gente argumentou, porque a gente trocou, porque a gente estava aberto. Não foi uma coisa assim, a gente que sabe, vocês sabem, foi uma troca. Ó, o canal tem aqui, a gente não pode também sair mostrando, a gente é um canal de televisão, né? Agora, como é que a gente constrói isso junto? Então tem uma certa malandragem no bom sentido aí, né? De trocar mesmo. E eu acho que é isso, assim, sabe? Esses dois processos, a gente vai falar do rolê agora, não achar que tipo, é a minha cabeça genial que vai dar... Ouvir, cara. Eu acho que é o importante das entrevistas, eu acho é isso, você aprende ouvindo. Né? Todo mundo também é um pouco espectador privilegiado, porque sabe aquilo que gosta e o que não gosta. Então o que eu faço hoje em dia é fechar o filme, eu escolho algumas pessoas que têm envolvimento com aquele assunto e mostro. E aí vou lá, ouço o que ela viu no filme que eu não vi, e aí eu vou. E o canal é um pouco isso também. Ouvir do cara que tá ali fazendo aquilo ali comum, né? O profissional de uma curadoria, né? O canal escolhe o que vai botar no ar e o que não vai botar no ar. E não sou eu que vou saber melhor o que ele quer, né? Mas o que eu tenho para contribuir que ele não tem? Por que ele tá me escolhendo, né? Então tem esse jogo, assim, sabe? Com os canais de televisão. A gente nunca fez um filme para cinema. A gente nunca conseguiu pegar uma grana, a gente tenta, viu? Agora a gente vai botar nas salas de cinema. Não temos esse know-how, não sei nem se a gente vai ter, a gente tá lutando para ter, né? Eu não sei que cinema é esse que vai vir pós-pandemia, né? Que desempenho comercial é esse que a Ancine pede nos projetos, né? Saiu agora o edital para cinema. As produtoras têm que ter desempenho comercial em salas de cinema. É um critério. É um critério de escolha. Tá? Então vão ser 12 projetos no Brasil, não sei quantos vão ser, é por grana, né? Quando atingir determinada meta, eles param de aprovar os projetos que ficaram abaixo. Um dos critérios para você estar em cima da lista é público. Eu botei 5 milhões na sala de cinema. Quem é que bota 5 milhões na sala de cinema? Aí você pega um youtuber hoje, ele faz ao vivo 1 milhão, fazendo uma live, né? Aí em 2 dias tem 20 milhões de visualizações. Enfim, são métricas complicadas, assim, né? Até de comparar, tô comparando coisas diferentes, mas é um pouco isso, assim, se pede um desempenho, qual cineasta que tem famoso no Brasil que consegue botar 1 milhão de pessoas? Não bota, entende? Não bota. Então é hora de entender que cinema é esse que a gente vai querer construir, né? Porque os que não botam 1 milhão, mas tem gente que bota 200 mil, 300 mil. Né? O Marte 1, do Gabriel Martins, que aconteceu agora, foi um feito, né? Um cinema sensível, ficou muito tempo em cartaz, acho que mais de 3 meses em cartaz. E no boca a boca, né? Mas isso é uma exceção, não é a nossa regra. Poderia ser, né? A gente poderia ter uma política pública para transformar isso que a gente viveu com o Marte 1. Né? Imagina um documentário seu, um documentário meu, que ganha isso organicamente. Ele teve um investimento, né? Ele ganhou um edital, acho que tinha 1 milhão e pouco. Um edital afirmativo, assim, sabe? Eram 3, ele foi um dos 3 contemplados e virou esse boom, quase foi pro Oscar, né? Um realizador preto de Minas, do interior de Contagem, né? Ali perto de BH. Então, para responder essa sua pergunta, eu vou fechar então o Primeira Pedra. O Primeira Pedra, ele é um filme de 56 minutos. Eu falei, cara, não vamos trabalhar muito esse filme em festivais, porque ele é um telefilme, ele é de TV, a gente fez pra TV, não é festival de cinema, é outro rolê. E o canal gostou tanto do filme que começou a inscrever o filme nos festivais, né? Aí ganhou um prêmio em Nova York, um festival que tem lá de cinema e TV, né? Aí de repente eu recebo uma ligação, o filme foi indicado ao Emmy, ao Emmy Internacional de melhor documentário. Aí do nada, com o trabalho do canal, mérito do canal de ter investido nisso, a gente vai para Nova York, sacou? Disputar com mais 3 filmes o melhor documentário para televisão daquele ano, que eu acho que é 2019, né?
E aí, cara, assim, eu sempre inscrevia aqueles filmes que a gente conversou lá atrás em festival, mas não era um pensamento estratégico. É assim, cara, tá aberto. É um trabalho isso, um puta trabalho. Então, se acordar de manhã e ver a quantidade de festivais que tem aberto pro seu filme, entender que festival pode acolher e pode ser mais legal pro seu filme acontecer, precisa de entender qual é o mercado de festivais. Acho que tem que trabalhar assim mesmo, é um mercado, sabe? Hoje em dia, para você inscrever um filme, às vezes você tem que pagar 80 euros, né? Determinado festival. Como é que você vai pegar 80 euros sem grana? Sacou? Multiplica isso para ver quanto que dá em real. Para você arriscar, né? Se der sorte, geralmente são, sei lá, se for curta, geralmente são 15 mil filmes num grande festival, sacou? Então um curador precisa escolher dentre 15 mil filmes, 12 filmes para entrarem numa mostra competitiva. Só que esses 15 mil pagam 80 euros, 70 euros, entende? É um mercado de festival, né? E, enfim, então se tem mercado, tem lobby, tem participação de grandes produtores, né? Então nem todo mundo que entra nos festivais entram, botei ali, não, tem... Você sabe que tal produtora tá fazendo filme de tal cineasta e eu quero ele no meu festival porque vai dar, né, eu vou lançar aqui, então vai ser bom pro festival. Então é um jogo muito, muito difícil de jogar, um jogo de festival. E aí quando a gente vai pro Emmy, eu falei, cara, isso tem que ser pensado porque o Emmy começou a dar chancelas pra gente. Caraca, não, uma produtora pequena no Rio, mas os caras fazem um filme bom, cara, concorre ao Emmy e tal. Então começa a chamar a atenção das pessoas, dos canais, sacou? A gente começa a entrar num outro lugar, assim, como fala, não, a gente fez isso, a gente consegue fazer isso, né? Já fomos aqui, já fomos ali, sabe? Mudou um pouco a nossa perspectiva de que isso também é um trabalho. Não é mais aquela forma mambembe também. Mambembe no sentido de, cara, não é fácil. Você precisa se dedicar a entender esse mercado de festivais, porque os mercados de festivais te dão chancela. Na Ancine hoje só tem até agora, né, vamos ver o que vai vir de mudança, desempenho comercial. Mas mais para trás tiveram editais que é de desempenho artístico, né? Então se você entrou num grande festival, você automaticamente já tem um incentivo para fazer o seu próximo filme. Porque você fez um filme que se notabilizou e entrou nessa peneira de 15 mil entra um, sabe? Então isso acabou, mas talvez volte. Vamos ver como é que vai ser a gestão da nova ministra, enfim, da nova gestão da cultura. E aí o que acontece com o rolê, né? Eu acho que com o rolê a gente, de uma certa forma, entendeu que precisava se dedicar também a isso. Não é uma coisa assim que você faz assim no final do dia de trabalho, assim, agora eu vou fazer uma inscrição no festival. Porque é um longa, né? Explicando para quem não conhece, o Rolê é um longa-metragem sobre várias histórias de manifestações em shoppings, né? Desde os rolezinhos, como a gente conheceu em 2013, mas várias outras manifestações que aconteceram ao longo da história, inclusive aquela que estava no hiato, né? E aí um filme com 3 personagens, mas com 3 personagens que vão tentando passear por esses vários momentos. Então tem um pouco de vozerio ali também, né? Tem um pouco de mistura, de fragmentação, né? Tem um pouco de hiato, tem um pouco de tudo. No final das contas você vai se repetindo diferente, né? Você vai repetindo, mas de uma forma diferente. Você acaba eu acho que pode ser falar assim, é um pouco do seu estilo, mas é um pouco do que te toca, do que você quer falar, né? As coisas voltam de um outro lugar, né? E o que voltou muito forte na época do Rolê foi a coisa da linguagem mesmo. Eu achava que era um filme que devia ser facilmente identificável o que está sendo dito, porque é um tema facilmente identificável. No Brasil, você falar que entrou numa loja e foi olhado de cima a baixo, e aí você não precisa falar mais nada, porque a pessoa entende o que acontece, né? Eu falo assim, cara, no Brasil, determinado corpo, não posso entrar no mercado e abrir uma bolsa. Até hoje eu fico meio cabreiro de... Quando eu tô com uma pessoa, a pessoa começa a mexer na bolsa no mercado, né? Geralmente quem mexe são pessoas brancas, assim, que não veem aquilo como uma ameaça. E aí,
E eu queria fazer um filme que fosse assim. Caraca, eu entendi na hora o que está sendo dito, mas eu não preciso explicar. Porque no Brasil eu não posso andar com bolsas, porque eu tenho corpo negro, então vira e mexe, eu sou alvo, sabe? Eu não queria que as pessoas precisassem explicar assim, porque não precisa. É palpável o racismo nos centros comerciais. Basta você, de uma certa forma, só falar, ó, aqui eu já estou indo zoar o plantão, porque é o meu lugar de violência, onde eu sofro a minha violência, mas é onde eu volto depois em grupo. Então você já vai num desdobramento de uma coisa que é palpável, né? Enfim, e veio muito dessa coisa das exibições do hiato. Uma vez eu recebi um retorno de um professor que passou o hiato em Bangu 3. E aí um chefão lá do tráfico que estava preso há não sei quantos anos, ele falou, pô, cara, quando eu estava no auge da criminalidade, que eu estava com muito dinheiro, eu ia pro shopping, entrava nas lojas cheio do dinheiro, se eu não puxasse o meu paco do dinheiro, ninguém ia me atender. O cara estava discutindo de uma maneira... tava falando dele, né? Tava se abriu no meio dos presos, né, para falar isso. Então é um tema muito popular, muito palpável, muito fácil assim de entender qual é o problema. O que você faz com isso é que é a questão. Então eu achava que era um filme que também tinha que ser ágil assim, nesse sentido. Vambora, isso aqui já não é um filme para mostrar que o racismo existe, entende? Não era um filme para isso, é um filme para falar, e aí? Vambora, como é que tá as movimentações que interessam hoje? Que é um pouco o vozerio também. Como é que tá o que interessa? O que me interessa, o que te interessa? Né? Só que eu acho que já é um outro lugar também de narrativa. E eu acho que o que mudou foi isso. Tem um pouco de agilidade, sabe? Também tem isso aqui. Também tem essa coisa da imagem do celular, também tem essa coisa da aceleração. Agora eu tenho um curta que eu posso te mostrar aqui, posso te mandar o link também para você ver com calma. É um curta que ele tem tudo isso que você falou, só que ele é mais... ele engana mais, ele parece ser mais cru, entendeu? Mas ele não é cru, tudo que tá nele é pensado, né? O jeito que entra um lettering, eu acho que é isso. Esse acúmulo de ter visto como é que as pessoas fazem, né? De ter participado de como que as pessoas finalizam com grana, né? Hoje, com o tempo, eu falo, cara, se eu ficar aqui 2 meses trabalhando nisso aqui, nesse som, isso vai dar uma outra experiência pro filme, né? Porque chega uma hora que você cansa, cara. Pô, você tá mó tempão ali. O rolê, por exemplo, começou a pandemia, eu com a minha companheira, cada um tinha uma casa, né? E eu falei, eu tenho um filme que eu já filmei, tá inteiro filmado, eu preciso montar ele, eu vou montar na pandemia. Então já tinha dado o lockdown, então eu fiquei lá em casa. Foi montando na pandemia. Eu converti, nos primeiros dias de lockdown, eu fiquei 4 dias convertendo todo o material, tá tudo em 4K, filmei, converti tudo, trouxe o meu notebook pra cá, a gente ficou na casa dela, trouxe o meu notebook, então fiquei com o material todo convertido ali e montei durante a pandemia. Finalizei durante a pandemia. Porque o rolê, ele tinha assim uma decupagem das cenas que serviriam, mas ele não tinha um roteiro fechadinho, né? O rolê é muito legal nesse sentido. Ele é um pouco daquela conversa que a gente teve lá do Ruído Negro. Eu me preparei com algumas cenas, mas eu ia aberto também, sabendo que a gente podia improvisar. Aí a gente pode falar depois especificamente. Se você quiser mostrar uma cena no seu documentário, tem uma cena que a gente está numa favela demolida, né? Que dialoga até com os outros filmes, né? Demolição, despejo. Então é uma favela que o personagem tinha sido despejado, tinha sido colocado para 16 quilômetros mais na periferia, já era periferia, né? Que ele estava em Guarulhos. E aí ele foi despejado da favela Fiat, que era próximo de um shopping, e ele foi despejado para uma favela mais longe. E quando eu fui lá em São Paulo conhecer esse personagem, eu filmei ele na favela, né? Na favela Fiat. E aí eu voltei e falei, pô, Jefferson, a gente tem que ir lá onde você morava, cara. Ele, pô, lá deve ser um estacionamento. Ele nem sabia o que era mais. Eu falei, cara, não é. Vamos lá, eu vou lá ver como é que é. Aí vi que eram umas ruínas, cara. E eu falei, a gente tem que fazer uma cena lá, pô. Tem até aquele sofá pegando fogo. Exato. Isso vem do filme lá do Adirley, que ele tinha um sofá pegando fogo. A gente viu um sofá, cara, vamos fazer uma homenagem ao Adirley. Vamos queimar um sofá. Ele, sério? Vamos? Aí eles começaram a fazer uma fala triste, assim, porra, a gente
a gente foi mandado embora, né, cara? Agora eles começaram, que é um filme também encenado, né? Um documentário encenado. Aí eu parei, desliguei a câmera e falei, gente, ó, todo mundo já tá vendo que é terra arrasada, sabe? Não existe mais o mundo afetivo de vocês, que vocês viveram aqui. Vocês estão em outro lugar agora. Vamos tentar lembrar das coisas boas e vamos ver que imagem isso dá. Aí eles começaram a lembrar, pô, a gente fazia ritmo e improvisação aqui, a gente tinha uma mulher, isso não entrou no filme, mas na conversa tem, tinha uma mulher que se vestia de branco, que a gente morria de medo, que ela aparecia sexta-feira à noite vestida de branco, que morava ali. Aí começaram as histórias que eram histórias afetivas, né? Mas o que é isso? Era um lugar que era ao lado de um shopping, onde ele era barrado, né? E como esse lugar foi valorizando, eles foram despejados dali e colocados e ganharam uma moradia mais 16 quilômetros mais na periferia. Então isso contava muito também do rolezinho, né? De não poder entrar no shopping, enfim. Esse não acesso à cidade, essa exclusão da cidade sendo empurrada, faz parte da narrativa, né? É uma história do rolê, são várias histórias de rolê, né? É um pouco isso. E aí a gente improvisou. Mas a gente já sabia que filme que era, né? Que a gente queria fazer. Ao ponto de eu acordar de manhã, eu fiquei 1 semana e meia com eles, não fui com a equipe, fui sozinho. Depois eu ia voltar com a equipe, porque a gente aplicou na lei de incentivo em 2016 e só saiu quase em 2016 a gente colocou no fundo setorial e a grana só saiu em 2018, entendeu? Então a vida das pessoas, ele já tinha sido despejado de uma favela e estava morando em outro lugar. Aí eu falei, não, eu vou lá, levo a minha câmera e lá eu descubro como é que tá a vida deles. Mas eu já sabia um pouco dos temas principais. Aí eu falei, vamos fazer, eu tô aqui, cara, já gastei dinheiro de viagem, sacou? Tô com a câmera, eu tenho equipamento, sei operar, depois se precisar eu venho com a equipe, se eu não der conta. Mas vamos lá na favela. Aí ficou lindo, né? Ficou bonito. Muito bom. Né? Então não voltei. Então eu acho que tem isso. Essa forma independente também te traz o que no mundo dos games é skill, né? Também te traz experiência para você saber também como atuar, né? Até para quem depois quer ficar, não, agora eu sou diretor, quero mandar. Você sabe o que pedir também, né? Você sabe o que você pode pedir, o que você não pode. Ajuda, mas não é o meu caso ainda, né? Eu meio que boto a mão na massa, sacou? E eu gosto, porque eu acho que isso traz proximidade com quem tá tendo a coragem de se mostrar na frente da câmera, sabe? Você tá ali, construir... Pô, de manhã os caras acordavam, o Jefferson e o amigo, que são os que eu fiz as cenas, eles mesmo botavam o microfone de lapela, né? Tá escondido? Tá. O que a gente vai fazer hoje? Depois ele falou, pô, Vladimir, foi a melhor época da minha vida, mano. Eu acordava de manhã, a gente saía pra filmar e a gente tinha comida no restaurante, sabe? Tinha verba, então a gente comia no restaurante. Então onde vocês querem comer? Ah, quero comer no BK. A gíria deles pro Burger King. Então é isso, assim, tá ali junto, né? Que é um pouco... Isso também vem desses aprendizados anteriores, né? Tava ali, eu tava dormindo lá, dormindo na ocupação. Vambora ver o que vai dar. Ah, a polícia vai vir, então vamos ficar. Aí veio mesmo. Eu acho, irmão, que tudo isso que eu falei, de que eu fui aprendendo, são questões técnicas, assim, são meio que se você se dedicar, você sabe. Agora, as questões humanas é que dificultam o filme. As questões humanas, as relações, né? A relação que você trata com quem você... Igual a gente está tendo aqui nessa conversa. O que está fomentando isso não é a 5D, né? É a nossa aproximação, né? E eu acho que justamente o desafio é como você construir, né? Já ter isso aqui é o mínimo, você tem que saber operar. Se não tiver um microfone, você não vai captar o áudio. Se não tiver uma lente, não vai conseguir fazer a imagem, né? Só que você, além disso, já sabe operar uma luz, né? Você foi ali, né? Além disso, você é músico, já sabe qual microfone, qual posicionamento você quer, enfim, você sabe essa parte técnica. Mas não é isso que faz a alma do filme, né? Não é, cara. Não é, são sempre as trocas humanas. Como é que você vai fazer para aquilo que a gente falou de chegar na mente da pessoa? Isso aqui é o básico. Tipo, se você faz uma parada que de uma certa forma tá mal captado, até pode virar uma estética experimental, mas talvez dificulte esse chegar no outro, né? Agora, o que faz chegar no outro, e eu acho que isso seja na ficção ou no documentário, sabe? Tem alguma coisa mágica em alguns momentos de filmagem e a montagem um pouco... como privilegiar esses momentos ou como construir esses momentos mágicos, que é quando uma cena acontece, sabe?
acontece uma cena. Seja um documentário também tem isso. Você tá ali, caralho... Nas manifestações de 2013 era um pouco isso. A gente tava ali nas ruas, de repente quando você vê, a galera constrói uma grande roda, uma fogueira gigante, com 25 pessoas da aldeia Maracanã, cantando um grito indígena em plena 1º de março, sacou? Depois de arrombar o prédio da Alerj. E era um despejo que mudou a história do Rio de Janeiro, o despejo da aldeia Maracanã, né? Então aquilo é uma cena. Porque você sabe, você viveu o que foi a aldeia Maracanã, você viu os indígenas na rua, né? E como você vai reduzir as ruas de 2013 à extrema-direita, né? A gente viu, essa é uma cena, tá lá. Quando o Vozeria entrou num festival aqui do Rio, um festival importante, eu falei assim, olha, eu vou precisar mexer num corte. A mulher falou assim, você não vai tirar aquela fogueira não, né? A curadora falou. Então é isso, sabe? Eu acho que o desafio do filme é criar gatilhos para você chegar na cena. O que vai detonar as cenas do seu filme, sabe? É isso. Seja doc, seja ficção. Eu acho que é por aí. E a cena é isso. Aquele momento que você não consegue escapar, seja do soco, ou da emoção, ou do sorriso, né, na comédia. Tem uma coisa no documentário que eu sinto que eu gostaria de ver como é o outro lado, ou seja, quando não me preocupar especificamente com isso, que é o documentário, mesmo o rolê, né, que é um documentário muito encenado, né, uma coisa muito construída junto, que cena que a gente vai fazer, por que isso dialoga com o que você viveu no shopping, né? É um pouco isso. Por exemplo, a Tainá, ela tem uma loja de joias. Por que isso entra no filme? Porque quando ela sofreu a violência no shopping, né, ela foi fazer terapia, e a terapeuta falou, cara, você não tá bem, você precisa fazer alguma coisa com as mãos. Aí ela começa a fazer joias, né? Aí ela cria a Usuri, que é uma loja de joias, começa a cuidar da filha dela com o dinheiro que ela ganha das joias, e de repente a Ludmilla, uma cantora, postou as joias dela, né? Ela começou a ganhar grana, sacou? Ela ganha... Hoje ela também é curadora de arte, mas ela ganha grana fazendo as joias. Ela tem o ateliê, ela tem a loja, né? E ela ficou, nessa época que eu filmei ela tinha uma banquinha também, como eu tinha banquinha de livros, ela tinha banquinha de joias e ela ia nas feiras vendendo as joias dela. Então é assim que entrou a cena de fazer uma joia, né, gente? Então vamos pegar como é que você faz as joias e vamos contar essa história. Mesmo encenando isso e tendo toda uma lógica interna do porquê que aquela cena cabe num filme sobre rolezinhos, se você pensar bem, é meio absurdo, né? Cara, com um filme sobre rolezinhos eu vou contar a história de uma joalheria, né? É isso, né? De uma joalheria independente, enfim, de uma loja pequena, sem nenhuma grana, e que ela transformou disso de uma violência. Ainda é a vida dela, mesmo encenando, sabe? Ainda tem uma responsabilidade com a pessoa Tainá. Não que os personagens não tenham uma responsabilidade, né? Mas são personagens que você cria do zero, né? Esse primeiro curta que eu vou te mandar o link chama Fim da Noite, né? É uma indígena num mundo arrebentado, assim, e ela precisa voltar para a aldeia dela, que é na floresta. Essa é a história do curta, né? Então ela perdeu a filha. Enfim, tô te dando spoiler, mas é isso. Ela tá vivendo num mundo onde ela perdeu tudo e ela precisa reencontrar um pouco das origens dela. E ela é uma atriz indígena, ela é metade tucano e metade tariana, a etnia dela. O pai é tucano, a mãe tariana, se eu não me engano. E aí meu sócio falou, mas você tem que botar a etnia dela no filme. Eu falei, não, cara, é um filme de ficção. Não é uma etnia que... Não necessariamente é uma etnia que... Porque se você bota a etnia tariana, tem todo um modo de se pensar tariano. Uma mitologia tariana. Você precisa ser respeitoso com aquilo. A sua história, ela vai precisar, de uma certa forma, obedecer a uma lógica que não seja violenta com a cultura tariana, né? Porque ela que está ali, eu estou falando, é uma personagem tariana, então, né? É preciso ter esses cuidados. Eu prefiro agora que não tenha uma etnia específica, né? Ela é uma indígena. Eu não vou dizer qual é a etnia dela, mas ela precisa voltar para a aldeia dela. E aí eu não tenho mais essa necessidade de pesquisa nesse sentido, né?
Eu preciso pesquisar toda a cosmologia tariana para eu colocar um pensamento sobre a criação do mundo, que tem lá no filme, né? Um pouco isso, assim. Então, esse outro lugar, dessa outra responsabilidade, que é só do personagem, tá me interessando agora, sabe? Porque eu posso criar outros caminhos de chegar de entrar na mente das pessoas, né? Não necessariamente atrelado. Porque, por exemplo, as relações com os personagens, elas ficam no documentário. Eu não sei como é na ficção, né? Eu sei que pro Wagner Moura, o Capitão Nascimento fica. É algo que vai acompanhar a carreira dele. Mas eu tô falando do outro, né? De uma coisa menor, assim, sabe? Deve passar. Vou te dar um exemplo. O Primeira Pedra, eu tive uma conexão muito grande com uma personagem. Ela me liga até hoje. Uma mãe, né? Que perdeu o filho linchado. E ela criou uma conexão comigo. E quando ela tá mal, ela me liga pra trocar ideia, sabe? Não que eu não queira mais isso, assim, mas são conexões com a vida das pessoas. Você tem uma responsabilidade com aquilo, né? Essa conexão com ela, por exemplo, foi uma dessas que vão ficar pra minha história e tal. Quando ela estava muito mal, muito doido isso, porque ela queria se cuidar. Ela falou, Vladimir, que eu não tenho acesso à psiquiatria, à terapia. Aí a gente conseguiu fazer um contato com o pessoal acho que é do CAC, né? Enfim, de um centro de atendimento psicológico muito bom lá no Maranhão. E ela não tem grana nenhuma e trataram ela super bem, porque a gente explicou quem era ela. Olha, ela é personagem de um filme, ela ajudou muita gente contando a história dela. E ela tá sofrendo com isso que ela contou, sabe? Não porque ela contou, claro. Mas na hora que ela falou, ela sofreu também. Então ainda tem uma responsabilidade ali na hora. Então ela tá revisitando as dores do dia da perda do filho. Mas depois dela, meio que você criar uma conexão, dela se abrir ali pro momento, e ela não viu o filme, né? Falou, não vou ver o filme. Mas essa responsabilidade com a vida dela fica, porque o filme até hoje é exibido. Tá lá no canal. A história dela tá na Globoplay. Canal Globoplay. Quem quiser ver o que aconteceu com o filho dela, tá lá. Mas enfim, é uma história que eu não descobri, já tinha saído em todos os jornais da época. É uma história bem emblemática, né? Então, como contar também histórias que meio que são criadas do zero, ou não tem esse tipo de ligação tão direta com a vida das pessoas, sabe? Por exemplo, quando eu te filmei, se eu te colocasse numa situação constrangedora, você podia ser lembrado até hoje por isso, né? Então, são outras responsabilidades, você tem também. Mas eu não sei quais são elas, não sei quais são mais fáceis ou mais difíceis, mas eu tô com esse motor assim ligado, sabe? Um mosquitinho no ouvido, fala, cara, tenta uma ficção, pega tudo que você fez de construção de cena de documentário, não joga fora, né? Entende, porque ali com o ator, que eu senti, né? Só fiz esse curto até agora. O que eu senti que é um pouco isso também, tá? Que cena que a gente vai fazer? Tá aqui no roteiro, mas a gente vai fazer o que com esse roteiro? Né? O roteiro é um guia ali, não é uma coisa que você coloca assim numa máquina e fica pronta a cena, né? A pessoa precisa atuar, agora é uma cena que vai te emocionar. Como é que a gente chega lá? Porque você vai estar lembrando disso, né? Então são estratégias, um pouco como a gente fez no rolê. Aquilo que eu falei, pô, tá todo mundo vendo que você tá ferrado aqui, que sua casa acabou, que toda a sua memória afetiva tá em ruínas, né? Materialmente em ruínas. Vamos lembrar delas. Vamos trazer elas, porque essas ruínas aqui vão elevar vão trazer o drama que você viveu de fato. Porra, isso aqui que vocês estão vendo era isso antes. Só que é junto, né? Enquanto tem um sofá queimando, eles estão falando de coisas legais que eles viveram ali, né? E isso só aconteceu porque foi ao acaso. Eu cheguei lá, tinha uma favela em ruínas, que eu já tinha filmado, que ele tinha nascido, tinha um sofá. Aí, ao acaso, a gente fez essa cena. Mas talvez eu possa prever esse tipo de cena. Então, eu escrevo e depois eu vou atrás de uma ruína, vou atrás de um sofá e já garanto que aquela cena exista, né? Pode ser um tiro no pé, pode ser que fique uma merda. Mas aí o caminho pra ficção é um pouco esse, assim, sabe? É como se fosse encontrar essa narrativa que chega no outro, que toca e sensibiliza muito a partir do seu horizonte de mundo mesmo, né, do meu, no caso, coisas que eu queira falar, mas sem focar tanto na vida, sem precisar tanto da vida do outro, sabe? Que é a vida mesmo, né? O que o Jefferson viveu, o que o Arthur Moura viveu, estava vivendo ali em 2013,
Tem que tomar um cuidado muito grande. Por enquanto assim, tô completamente independente no sentido que a gente não aprovou mais nenhum projeto, né? Nem lei de incentivo, né? Eu não aprovei nenhum projeto para dirigir, mas a produtora aprovou outros. Mas agora, nesse momento, a gente está numa fase de entre-safra, né? Então, não é uma coisa assim, pô, agora que você ganhou um prêmio no Festival do Rio, que você foi indicado ao Emmy, chove o projeto. Não. E o que acontece nesse ínterim? Cara, eu não sei, por exemplo, eu posso te contar hoje, né? Hoje é sábado, ontem, sexta-feira, a gente estava numa feira de negócios lá na Barra da Tijuca de audiovisual, onde vão canais, vão produtoras grandes e vão produtoras menores como a nossa. Você e o Luiz foram lá? Nós fomos lá. A gente fez 5 rodadas de negócios oficiais e algumas conversas nos corredores e tal. Foi muito legal, assim, nesse sentido, né? Que a gente recebeu muitas dicas, mas entendeu muito do rolê. Posso te dar um exemplo. A gente sentou com um grande canal e eu falei, olha, a gente está pensando que futuramente a gente quer fazer ficção, né? Como é que você vê? Uma produtora pequena como a nossa, né? Não tem nenhuma experiência em ficção, mas a gente está desenvolvendo roteiro. A gente teve um roteiro selecionado por um laboratório, né? Que foi muito bacana. Esse laboratório foi com o Marcelo Gomes, que é um cineasta que já fez várias ficções, né? Eu falei, você acha que tem alguma chance de uma produtora como a nossa um dia aprovar um projeto de ficção com vocês? Ela falou, não tem. Foi bem honesto. Ela falou, se você não procurar uma grande produtora para que eles desenvolvam o seu projeto, você nunca vai conseguir filmar num lugar como o que a gente está aqui hoje. Sim. Então eles querem que vocês continuem fazendo documentários? Não sei, porque era um pessoal de ficção, né? Era um pessoal que sentou para conversar, gente de ficção. Eles estavam dando um papo reto de como que funciona o cinema de ficção ou o mercado de séries de TV também de ficção, entendeu? Diferente do documentário, que a gente conseguiu furar algumas brechas, mas muitas outras continuam. Na ficção, ela falou, nem tenta, sabe? Por aqui você nem tenta. São projetos caros, né? E já tem pessoas que ocupam esse lugar. Exato. Então, assim, para você ter alguma possibilidade de criar uma história, contar essa história e alguém bancar essa história, você precisa ser uma outra coisa que não é o que nós somos, entendeu? E ela falou tranquilo e foi tranquilo. Isso não foi desarmônico, foi com muita cordialidade, assim. Não é para vocês, entendeu? Então é o que fazer a partir disso, entende? É a partir daí que a gente tá. Então, com certeza, eu acho que nesse sentido a gente continua independente, porque são histórias, né? Você para ter uma equipe, para contratar um ator. Esse filme, esse curta, foi muito legal. A atriz é de São Paulo, na verdade é uma indígena de Iauareté, que é divisa com a Colômbia. Ela foi criada lá, a infância dela. E é uma família de artistas. O avô dela fez um filme com Sean Connery, na Amazônia. Essa história é muito legal. E aí ele se encantou com o universo de atuação. O filho virou ator também. Aí depois a mulher do filho virou atriz, né? Hoje está com uma série na Netflix que tem a mãe dela, né? que é a matriarca. Ela está atuando numa série brasileira. E ela veio para o Rio, a filha dela, que é a Rosa, que é a nossa personagem, ela veio fazer uma peça, que é uma peça que é Todas as Vozes do Fogo, que está ali no centro do Rio. Então eles estão lá 30 dias. E ela estava aqui ensaiando, diretora carioca. Eu falei, olha, eu marquei uma reunião com ela. Eu sou o Vladimir, só fiz documentário, eu sei que você vai estar aqui no Rio. Você não topa fazer um curta-metragem, não? Ela olhou assim e falou, topo. Aí a gente tinha de todo dia até meio-dia para filmar. Então ainda tinha esse limitante, né? Então era isso. Eu falei, então vamos acordar cedo. Eu acordava às 4h30, pegava o equipamento, enfim, levava o fotógrafo, vinha de carro pegar, que era um parceiro, é um parceiro. E a gente ia fazer as cenas que estavam no roteiro e que ela topou. Quer dizer, esse é um trabalho que você está desenvolvendo. Esse está pronto, esse curta está pronto. Posso te mandar para você assistir agora. Ficou pronto tem menos de um mês. A gente vai começar a inscrever em festival. E os seus projetos com o Luiz, como é que está sendo? Os novos? Os novos, é isso. Eu estou escrevendo esse roteiro de longa, que foi para esse laboratório, que foi muito legal. E o Luiz está desenvolvendo uma série e um longa de documentário.
né? E a ideia é tentar captar, seja por lei, seja do jeito que der, né? E fazer. Por exemplo, esse curto a gente fez sem dinheiro. A gente não captou em nenhum lugar, né? E aí eu chegava para os parceiros e falava, ó, o cara da fotografia, o Bento, falei, Bento, é um curta que vai ser muito bonito fotograficamente, porque eu vou te dar paisagens fodas e umas cenas pensadas para essas paisagens. Tipo, no rolê tem aquela demolição. Para a câmera, né, um lugar demolido pode funcionar muito bem. Então, eu cheguei para ele e falei, pô, você vai ter um portfólio bacana, vamos? Aí ele olhou assim, porra, trabalhar de graça, vamos. Então foi isso com a galera toda, sabe? Foi num fluxo. Mas é um curta, não dá pra fazer um longo assim. Um longo é 1 mês e meio de trabalho, sabe? Um curta foram, sei lá, 4, 5 dias de trabalho, né? E são pessoas que estão mais velhas também, né? As pessoas têm que pagar aluguel, têm que pagar conta. Não dá pra ficar trabalhando de graça porque gosta, né? Então eu falei, ó, depois a gente vai tentar fazer um longa com essa história e a gente vai ganhar uma graninha. Cara, eu tenho nesse momento, assim, mais recente, depois a gente pode falar pra trás, que aí eu acho que sim, mas nos últimos anos eu tenho visto muito ficção, né? E de cineastas novos, assim, sabe? E de filmes que meio que já se destacaram, assim. Eu não tenho visto, assim, não tô sendo um cinéfilo no sentido de ver filmes que se destacaram e filmes que estão ali tentando, né? Então, acho que, enfim, tem uns novos realizadores, né? O Bruno, a própria Yasmin Tainá fez o Cabela, não é tanto tempo atrás, né? Esse tipo de cinema que, de uma certa forma, ganha uma cena performática. Eu tenho sentido isso, assim, nos curtas, sobretudo, sabe? Eu tenho sentido que a performance, a coisa das cenas muito montadas, não sei se você tem acompanhado esse tipo de trampo, né? Que eu não acho nem que seja... É um tipo de ficção que flerta um pouco com o observacional, ali de uma atuação meio naturalista e tal, mas muito brilho, muita cor, você vê que a cena está acontecendo. Eu tenho sentido isso, assim, uma coisa meio muito plástica, assim, sabe? Nas novas gerações eu tenho tentado entender o porquê disso, para onde que está indo, né? Eu tô achando que tá vindo uma geração formalista aí, sabe? Dos jovens. Formal, assim, ó, que a gente precisa ter uma estética, o que alguns chamam de afrofuturismo, eu acho. Eu tô achando que isso ganhou muita cena recentemente, assim, ou pelo menos me despertou o interesse. E os cineastas que eu acho que são cineastas independentes, mas que de uma certa forma eles já são meio consagrados, é o que eu tenho acompanhado, né? Então eu tenho acompanhado o trabalho do Adirley, né, o último filme do Adirley Queiroz, que é um cinema que eu gosto e que muitas coisas também não me tocam, mas ou me atravessam de uma forma que não é não só pelo que me causam boas sensações. O cinema do Adirley ele tem essa qualidade mesmo, sabe? Eu acho que ele é um cinema... Não sei se você assistiu o último dele, das mulheres lá que descobrem petróleo. É bom pra caralho. É muito bom. O Mad Max, estão falando que é o Mad Max brasileiro. Mas é um filme muito bem fotografado, todo plástico. Ficção, do nada ele quebra, sacou? Quebra e vira um documentário. Aí desligou. Pode deixar. Do nada quebra, vira um documentário. Mas é uma história que ele banca, sacou? As mulheres descobrem petróleo na Ceilândia, na quebrada, sabe? E aí tem uma disputa, enfim. É um tipo de... Mas ele já tá meio consagrado, assim, né? Ele não é um novo cineasta, mas eu considero ele independente nesse sentido. Só que ele é independente do cinema. E tem os velhos que continuam fazendo, né? Continua. Eu não Que tenho... são tão importantes também. Então, mas o Adirley não é tão novo não, cara. Tem os velhos, você diz, a galera ainda mais da antiga, com 70 anos e tal. Tipo, na minha cabeça vem automaticamente o Tender e o Carlos Ponzato, por exemplo. Mas tem vários. Eu não sei qual é a idade do Pronzato. 64, acho. Caramba. 63. E eu acho que são modos de produzir diferentes, né? Do Pronzato e do Tender. Eu acho que o mérito dos dois é continuar atravessando, né, essa travessia no tempo, atravessando várias eras, né, o Tender e o Pronzato, e continuando filmando, né? Eu acho que o que tem de igual é a quantidade de filmes que eles fazem.
O Pronzato, se bobear, ele faz um por ano. Até mais. Silvio também. O Pronzato tem mais de 80 filmes. Caralho, eu não sabia. 80 filmes? Isso foi o que ele me falou. E é isso, né? Como é que ele distribui 80 filmes? Se distribuir um filme é um perrengue, né? Não é fácil você colocar um filme, porque o Pronzato faz longa. Tem 80, não são 80 curtas, são 80 longas, né? Como é que você vai fazer para escoar 80 filmes? Esquece 80, porque 80 é muito absurdo, assim, não consigo nem pensar. Mas bota aí 2 filmes por ano, né? Eu passo 6 meses fazendo um filme e os outros 6 fazendo outro filme. Nesses 6 meses que eu estou fazendo o filme, eu ainda preciso distribuir o meu filme, que é um trabalho, né? Colocar pessoas numa sala para assistirem um filme de 1h30, né? Isso é uma organização, não é fácil. Eu sinto cada vez mais difícil até pra gente ir na sala de cinema, a gente que trabalha com isso, né? Se você for pensar quantas vezes você foi no cinema esse ano, entende? Não é fácil, né? Mas você bota ali num canal de streaming, você já dá play, já vê alguma coisa, vê um documentário que você queira ver, até brasileiro, consegue ver. Mas ir pra uma sala, essa coisa, então você tá falando esse tipo de distribuição. Porque eu não sei se o Pronzato bota na internet e tá resolvido, eu acho que não. Pelo que você tá falando, o sindicato faz as salas acontecerem, né? Um cineclube, uma exibição ali numa sala de cinema de um sindicato, alguma coisa assim. Não é fácil. Né? E isso não é nem contabilizado, sabe? Porque ele deveria. Porque se bobear, o Pronzato tem mais público do que vários cineastas que têm destaque no Brasil. Por conta da quantidade, óbvio, de filmes, mas com o grau de penetração na militância que ele tem, com o respeito que ele tem, sacou? Ele é total isso. Então, não sei, eu acho que eu até queria ouvir como é que o Pronzato faz isso. Eu não falo com o Pronzato tem alguns anos, mas eu não sabia que eu tava com 80 filmes, assim, eu tava com 20 e pouco. Cara, eu acho, assim, eu tô com 42 anos, né? Quando eu comecei a filmar, foi que 2007, né? Então tem mais de 15 anos aí, 15 anos, né? 11, 16 anos. 16 anos. Uma coisa que eu entendi nesse processo é que quando eu estava começando, eu acho que a gente já conversou sobre isso, você tem uma perspectiva, você está num lugar de estar fora desse mundo. Tô começando. Que mundo é esse? É um mundo de privilégios, de pessoas que são herdeiras de outros cineastas ou de outros cineastas que abriram portas porque são filhos. É um mundo de pessoas mais ricas, né? Eu tinha essa perspectiva, né? E eu continuo tendo. Não vou falar isso para dizer que não existe, mas o que eu quero dizer, eu acho, irmão, que essa perspectiva de que basta você percorrer aí 15 anos, né, que você vai cavando um lugar que vai ficar mais fácil para captar. Cara, eu vejo isso da velha geração também, quando você fala do Pronzato, me bateu isso. É meio que entendendo as eras, assim, as transformações, mas a dificuldade meio que é uma constante, sabe? A dificuldade de distribuir, de produzir, de conseguir verba, de ter pessoas que você gosta para filmar, porque e o que eu acho que fica é meio uma aventura, assim, meio aventura, sabe? Um pouco aventura, assim, não é uma profissão. Não é uma profissão, é mais... eu tô elogiando, né, o que a gente escolheu fazer. É um pouco... Cara, não vai ficar meio piegas, eu não quero ser piegas. O que eu quero dizer é assim, não há perspectiva de facilitação do processo, né? É um pouco isso. O estado de atenção tem que ser igual quando eu tava ali naquela casa de finalização que eu tivesse vendo como é que o cara tava fazendo aquilo. Parece que esse tipo de atenção vai ser para sempre, porque novos processos vão vir e para fazer um filme eu acho que é isso. Você tá atento como é que você vai realizar o melhor que dá para você fazer naquele momento da história que você quer contar. E eu acho que é isso. Pode ser que a gente futuramente aprove um projeto com mais grana, vão ser outros desafios, cara, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, não é um lugar de prazer, não. Fazer um filme, ficar na ilha, não é um lugar de prazer, é um lugar de atenção, assim. E eu não sei de onde vem isso, sabe? Talvez pela sua contribuição social. Com o que você faz. A atenção? Cara...
A gente não sabe. Eu entendi sua pergunta. Eu acho que é o seguinte. Tem uma coisa que é o lugar de onde você se entendeu no mundo, ele não sai de você mesmo. Né? Aquela coisa do rap, não tem? O cara, a favela não sai de mim. Vários rappers que ficaram famosos e ricos falam isso. Mas eu acho que essa fala não é uma fala gratuita, não é uma fala real, sabe? Então vai ser difícil. Não é nem difícil, porque eu acho que o seu tema é esse, né? Quem é que se vende ao mercado no rap, né? Não sei qual é. Talvez não seja difícil. Talvez a atenção também, que é aquilo que eu estou chamando de atenção, é de ver a forma com que você está contando as suas histórias. Também é essa atenção, sabe? O que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar? Quando a gente estava falando dos documentários que você se identifica, que eu fiz esse questionamento, eu não quero fazer um filme onde vem uma pessoa falando palavras de ordem, mas eu quero falar questões que muitas vezes estão nessas palavras de ordem, questões de conflito, né? de classe, de raça. Eu quero trabalhar isso porque me atravessam de alguma forma, né? Isso exige atenção. Tudo meio que no audiovisual é um pouco isso, porque você faz e fica, né? Você toma certas escolhas e você fica, e você responde por elas no futuro. Não tem essa coisa que as pessoas estão pegando posts antigos, né, machistas de algumas pessoas e expondo elas, posts de 2003, 2004, né, postagens muito antigas. É um pouco isso, o filme fica. Então você, de uma certa forma, faz uma vez e a pessoa fica passando o filme. Passei na escola seu filme. Então ele fica trabalhando ali para sempre. Então o melhor que você pode fazer é qual é o impacto do seu filme no mundo que ele vai ter, porque vai ter. As pessoas, nem que sejam poucas pessoas, as pessoas vão assistir, de alguma forma aquilo ali entra, né? Seja até por raiva. Eu detesto esse filme, sinto raiva dele, mas ele tá ali, produzindo um efeito. Isso que você está falando de um pensamento político social dos filmes que você me pergunta e que você enxerga nos meus filmes, ele vai exigir sempre, eu acho, né, pode ser que eu me perca no processo aí com as ficções, mas ele vai exigir um pouco isso, né, desse estar no mundo. Onde é que você está, sacou? De onde é que você veio, o que você quer fazer, qual é o seu pensamento, o que você quer fazer com os seus filmes, né? E aí seja uma história de amor, pode ser que eu queira fazer uma história de amor, mas que história de amor é essa? Né? Um amor romântico, uma comédia romântica? Pode ser também, não acho que seja. Mas uma história de amor radical, né? que de uma certa forma influencia a pessoa, isso também é político. Né? Quando você se identificou com Atrás da Porta, muitas das cenas elas cortam a carne mesmo da pessoa. Você tá vendo ali, cara, as pessoas querem morar, é o básico. O básico aqui é barbárie. O básico aqui não é pra você. Vai embora daqui. Esse é o filme. Vai embora daqui. A gente vai vender. Esse aqui do centro vai ser tudo vendido. Você vê essa mão ali, né? Isso que eu acho que causa essa identificação que você sentiu. Né? Você fala, caralho, é óbvio que morar é pra todo mundo. Por que não é? Você já tem toda a sua leitura crítica e aquele filme ele acentuou alguma revolta que você tinha dessa sua leitura crítica. Mas essa leitura crítica, ela tá no mundo, sabe? Ela não é privilégio de quem tá na academia, né? Que a gente frequentou. Então, como acessar essa transformação? Porque é uma transformação. Alguns filmes você sai modificado, né? Alguns livros que você lê, você sai modificado. Algumas relações, né? Alguns amores da vida, você fala, cara, eu tô diferente agora, né? Aí o filme pode ser esse ponto de não volto mais. Acho que nesse sentido é político, nesse sentido é... Enfim, não te respondi o que você queria. Tá ótimo, cara.